Muito bem, pessoal, vamos aqui para mais uma edição do Swish TV Show, seu programa diário sobre NBA aqui no YouTube. Quem fala com vocês é o Luiz Fernando. Sempre bom ter você aqui, né? Sua companhia é sempre muito bem-vinda aqui no canal. E vamos lá, né? Vamos lá pro programa de hoje, programa de segunda-feira. Começar bem essa semana, 7 de julho de 2025. Bom, no programa de hoje, pessoal, vamos falar sobre a rodada de ontem da Summer League. Tivemos 2 jogos acontecendo ontem. Tivemos o Lakers encarando o Miami Heat, né? Lakers de Bronny James, que estreou na Summer League. E tivemos o San Antonio Spurs encarando o Golden State Warriors, num jogo que foi bom, tá? Eu acabei de ver o condensado do jogo, foi um jogo legal. Mas eu vou te falar um negócio. O guerreiro que parou pra ver esse jogo ontem, parabéns, viu, irmão? Você é um verdadeiro fã do esporte, porque, mano, não tinha nenhum atrativo pra ver esse jogo. Tipo assim, Dylan Harper não jogou, Carter Bryant não jogou, Alex Turrey não jogou. Eles que foram as escolhas, né, de Warriors e Spurs no draft. Então, assim, não tinha nada que fizesse você querer ver esse jogo. Então, assim, você que viu, parabéns, mano. Você é fã mesmo. Você é fã pra caralho. Eu não vi, eu não preciso mentir pra vocês. Eu não assisti esse jogo. Acabei de assistir o condensado dele. Mas assisti ao vivo mesmo. Eu não vi, até porque no mesmo horário jogou a seleção brasileira de basquete feminino, né? Seleção feminina, né? De basquete jogou. Disputou a final da America Cup, infelizmente perdeu. Um jogo difícil, né? Contra a seleção dos Estados Unidos. Seleção muito boa dos Estados Unidos, né? Mesmo sendo uma seleção composta só por jogadoras do college, cara, nível absurdo, impressionante a disciplina tática, né, das americanas, né? Um trabalho muito forte ali na defesa, muito intensas. E infelizmente a seleção brasileira de basquete não conseguiu vencer, apesar da Damires ter feito um jogo colossal. Jogou quase. Cara, jogou quase o tempo inteiro. A Damires deve ter descansado uns 2 minutos, se muito. Não deu, né? A Camila teve problemas com faltas, não conseguiu ficar em quadra há muito tempo. A arbitragem também, né? Bem questionável, né? O critério da arbitragem ontem, né? Marcando algumas faltinhas bem bestas. E quando acontecia do outro lado, as faltas não eram marcadas, então foi um jogo difícil, um jogo complicado e as americanas acabaram saindo campeãs. Mas a campanha da seleção brasileira foi muito boa, cara. A seleção brasileira fez uma competição muito forte. A semi contra a Argentina foi uma apresentação de gala da seleção brasileira. Inclusive a Argentina perdeu no detalhe pro Canadá, né? Na disputa ali pelo terceiro lugar, a Argentina tava ganhando, faltando 2, 3 segundos para acabar o jogo. Depois de 2 prorrogações, aí Canadá foi lá e matou a última bola. Jogaço, inclusive. Quem assistiu, jogaço. Mas, enfim, não deu para a seleção brasileira. Vai agora disputar o pré-mundial, que vai ser em 2026, se não me engano. Eu só não me lembro o mês. Mas vai ser em 2026. E assim, plenas condições de conseguir a vaga na Copa do Mundo, tá? A seleção brasileira é muito boa, a Camila tá numa crescente absurda, a Damires deve jogar por mais um tempo ainda. A Bela, né? A carinhosamente apelidada Bella Curry, fez uma baita America Cup, né? Sniper. Então, e a Poke, né? Que é a treinadora, cara, a treinadora do Brasil é muito qualificada, gostei muito do trabalho dela nessa Copa, nessa America Cup. Eu assisti uns 2, 3 jogos do Brasil e eu gostei bastante do que eu vi dela, cara. Se mostrou uma profissional realmente muito capacitada e, mano, eu acredito, mano. Eu sigo acreditando na seleção e vamos em busca dessa vaga em Berlim. Sigo confiando. Mas enfim,
Tudo isso para falar que eu não vi o jogo do Spurs contra o Warriors por conta, primeiro, que não tinha nenhum atrativo para ver o jogo, e segundo, porque tava rolando o jogo da America Cup na mesma hora. Mas assisti o condensado, vou falar um pouquinho sobre como foi esse jogo. E o principal, né? Vamos falar sobre mercado, porque tem muita coisa para comentar sobre mercado. Informações quentes sobre Bradley Beal. Rapaz, parece que a novela realmente está muito próxima de terminar. Tem notícias sobre renovações lá em Milwaukee. Tem notícias sobre Chris Paul. Tem notícias sobre Valanciunas. Rapaz. Então, vamos aqui já começar o programa. Antes só peço para que você deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe o conteúdo aí que ajuda muito no crescimento do projeto. E vambora, né? Roda a vinheta e vamos começar. Bom, pessoal, eu vou começar já falando sobre mercado, que aí eu fecho falando sobre os jogos da Summer League. Começando aqui, rapaziada, com a renovação que foi feita ontem do menino Ryan Rollins, né? Ryan Rollins renovou com o Milwaukee Bucks, segundo o Charania, contrato de 3 anos, 12 milhões de dólares, tá? Um contrato que eu acho ok, tem player option, tá? No último ano, importante pontuar. E assim, cara, eu acho que é uma boa renovação, né? Milwaukee não tem uma bela rotação de guards, então manter um jogador que apresentou um bom basquete quando teve minutagem faz sentido. Um valor bem ok, bem tranquilo, 12 milhões 3 anos. E é um menino que tem qualidade, cara. Acho que ficou claro, temporada passada, quando ele teve que jogar por conta da lesão do Dame, que o Ryan Rollins tem qualidade, tem potencial, e eu acho que é uma decisão inteligente do Bucks manter ele no time. Bucks que renovou com uma galera, né? Renovou com ele, com Kevin Porter. Kevin Porter, se não me engano, ele ativou a player option, não foi? Enfim. Gary Trent Jr., Bob Portis, Taurean Prince, Jericho Sims, né? O Bucks basicamente manteve todo mundo que dava pra manter, com exceção do Brook Lopes. Dispensou o Damian Lillard, né? Fez ali a waving stretch, né? Com o Damian Lillard. Esticou o contrato dele. Pegou o Miles Turner. Trouxe Gary Harris ali também. Uma chegada que eu achei interessante por parte do Bucks. Aquilo, né, cara? O Bucks tá fazendo uma puta de uma off-season? Cara, talvez não. Talvez não tenha contratado ninguém que mude muito o patamar do time. Apesar de que o Miles Turner, na minha opinião, é uma bela contratação. Mas os caras estão pelo menos tentando. Não dá pra falar que o front office do Bucks tá parado. Não, os caras estão trabalhando. Estão renovando pra manter a profundidade. Pegaram o Miles Turner, fizeram ali a engenharia pra dispensar o Damian Lillard. E assim, é o que eu venho falando, mano. Se eles demitirem o Doc Rivers e contratarem o Michael Malone da vida, um Taylor Jenkins da vida, né, um treinador melhor, o próprio Monty Williams, quem sabe, eu consigo ver esse Bucks competindo nesse leste, mano. Sinceramente. Porque se olha o elenco do Bucks, cara, não é um elenco ruim. É um elenco maravilhoso? Não, mas é um bom elenco. Tem ali uma lacuna enorme na armação? Tem. Mas você olha ali, você tem Miles Turner no garrafão, você tem Bob Portis ali pra vir do banco, você tem Gary Trent Jr., você tem Taurean Prince, você tem Jericho Sims, você tem o próprio Ryan Rollins, que é bom jogador, você tem o Kevin Porter, que é peladeiro e não deveria estar na NBA, mas enfim. Falando sobre basquete, é peladeiro, mas é um cara que tem lapsos bons em quadra. Você tem Giannis, até o momento, né? O Giannis fica. E você tem possibilidade de assinar com algum bom nome aí como veterano. Chris Paul tá no mercado. Bradley Beal vai entrar no mercado. Inclusive,
Na sequência eu já vou falar sobre isso. Então, pra mim, cara, talvez eu esteja errado, mas eu tô bem mais otimista com o Bucks do que a maioria das pessoas, mano. Talvez o errado seja eu. Mas eu realmente acho que o Bucks tem condições sim de competir no leste nessa próxima temporada. Mas tudo vai passar pelo técnico. Tudo passa por aí. Se mantiver o Doc Rivers, o meu otimismo vai se transformar em pessimismo. Agora, se eles demitirem o Doc Rivers, eu consigo ver esse Bucks competindo e consigo ver o Giannis tendo um pouquinho mais de chance de brigar do que teve nos últimos 2 anos. Vamos ver. Mas eu gosto da renovação do Ray Hollins, só pra finalizar. Por falar em Bradley Beal disponível no mercado, vamos lá, né? Vamos lá. Ontem, pessoal, saiu a informação de que a novela Bradley Beal estava perto de acabar, né? O Gambadoro falou que nas próximas 24 ou 48 horas nós teríamos a resolução da novela Bradley Beal e aparentemente a novela termina hoje, nessa segunda-feira, né? O Brad Siegel falou durante a madrugada que o Bradley Beal vai ter a sua saída do Bucks anunciada hoje, né? A qualquer momento o Suns deve anunciar a saída do Beal e o formato da saída dele aparentemente vai ser buyout. Não vai ser um buyout, vai ser o mesmo caso do Damian Lillard, uma wave and stretch. Basicamente o Suns vai dispensar o Bradley Beal e vai parcelar o restante do contrato dele em suaves parcelas aí de 4, 5 anos, né? E aí, para isso acontecer, o Siegel fala que o Beal vai abrir mão de aproximadamente 14 milhões de dólares, e aí isso vai permitir com que o Suns faça essa manobra. Porque se o Beal não abrir mão de dinheiro, o Suns não pode fazer essa wave and stretch, porque para você fazer essa manobra, você não pode ter mais de 15% do seu cap comprometido com contratos esticados. E no caso, o Phoenix já tem 2 jogadores que têm contratos esticados. Se não me engano, é Nasir Little e o Liddell, se não me engano. E aí, com o contrato cheio do Bradley Beal, o Suns ficaria com mais de 15% do cap comprometido com salários esticados. Então, esse abrir mão de 14 milhões permite com que o Suns execute essa manobra e é o que deve acontecer segundo o Brad Siegel. E aí, importante pontuar que com essa wave and stretch, o Suns vai ficar, né, com uma parte do seu cap comprometida, né, com o salário do Beal nos próximos anos, mas ficaria abaixo da second apron, né? Agora eu não me lembro se ficaria abaixo da second e da first, mas eu acho que não sei se ficaria abaixo das 2 aprons. Acho que ficaria abaixo da second. Posso estar enganado, mas acho que ficaria abaixo somente da second apron, o que já seria uma ajuda pensando no curto prazo, porque aí, estando abaixo da second apron, o Suns vai poder agregar salários em trocas, vai desbloquear uma pick de draft que estava congelada pelo fato do time estar acima da second apron, vai poder trocar a pick de draft futura na próxima temporada. Então, no curto prazo, essa manobra aí com o contrato do Beal daria um certo alívio pro Phoenix Suns. Só que pensando no longo prazo, né, não seria tão interessante, porque o Suns, durante 5, 4 anos, depende de por quanto tempo, né, o Suns vai esticar esse contrato do Beal, o time vai ter uma parte considerável do seu cap comprometida com um cara que não vai estar no time. E diferente do caso do Lillard, é um jogador que tem condições de jogo, que não sofreu nenhuma lesão grave e que jogou bem temporada passada. E esse é o motivo que me faz não gostar desse movimento do Suns. Se no caso o Bradley Beal não fosse jogar essa próxima temporada, se tivesse com uma puta lesão e se não tivesse jogado bem temporada passada, e se o Suns tivesse alguém engatilhado para investir uma grana, para investir numa troca, eu até poderia concordar
com esse movimento. Mas não é o caso. O Bradley Beal tem condições de jogo, ele é bom jogador, esse papo de que o Beal é ruim é totalmente por conta do salário dele. A galera tá com a análise em relação ao Beal totalmente poluída pelo salário dele. Porque se você esquecer o salário do Bradley Beal e focar somente no que ele joga, no que ele entrega, cara, não tem como achar o Bradley Beal ruim. O Beal é bom jogador, mano. Ele é bom jogador. É um excelente scorer. E que temporada passada jogou bem, né? Temporada passada jogou bem. Então, é um jogador bom, que ainda produz, que tem condições de jogo, e que na próxima temporada, 26-27, teria uma player option, que caso ele aceitasse, faria dele um aspirante. O que tornaria muito mais fácil trocar ele, né? Ou até fazer um buyout mais barato, né? Então, e assim, e o Suns não tem ninguém engatilhado, pelo menos a informação é essa, o Suns não tem ninguém engatilhado para fazer um investimento grande que torne o time competitivo agora, ou torne o time mais competitivo agora. No caso, o Bucks fez o que fez com o Lillard, porque o Lillard não tinha condição de jogar nessa temporada, ele não vai jogar essa temporada. Ele sofreu a pior lesão que um jogador pode sofrer, que é a Aquiles. É um cara que não deu match, não deu fit com o time. Né? O encaixe dele com o Bucks, né, com o próprio Giannis, não deu certo. Dá pra gente falar que não deu certo a experiência. E o Bucks tinha o Miles Turner engatilhado. Um dos melhores agentes livres disponíveis no mercado. Então, pra mim, são situações completamente diferentes. Pra mim, não tem como comparar o movimento que o Bucks fez com o movimento que o Suns aparentemente vai fazer. Eu consigo justificar o movimento do Bucks. O do Suns, eu não consigo achar uma justificativa boa. Que não seja o Suns só quer dispensar o cara. O Suns só quer se livrar do contrato do cara. Pô, já ficou até agora com o cara. Fica mais um ano. Deixa ele jogar esse ano com um treinador melhor, com um sistema melhor. E aí, temporada que vem, se você avaliar que realmente não tem como, não vale mais a pena ter ele mesmo, aí fica muito mais fácil você negociar o Beal. Porque ele vai ter só um ano de contrato se ele ativar a player option. Porque, obviamente, ele vai ativar, gente. Assim. Quem aí tava pensando que o Beal poderia abrir mão da player option na temporada que vem é maluquice. Ele ia ativar a player option. Ia ganhar os 57 milhões finais dele ali. Então você teria um Beal com contrato expirante, vindo de uma temporada que poderia ser boa. Então seria muito mais fácil, muito menos danoso no longo prazo, se livrar do Bradley Beal temporada que vem, do que fazer isso agora. Ah, Luiz, mas aí vai liberar, né? Vai ficar abaixo da second apron, vai liberar esses gatilhos aí, vai poder trocar pique, vai poder adicionar salário em troca. Beleza, mas em quem que eles vão usar isso? Quem que vai ser o cara que vai chegar? Vai ser um cara que vai mudar a realidade do Suns? Não vai, porque não tem esse cara. Não tem esse cara. Entendeu? Então, eu particularmente não sou fã desse movimento que o Suns aparentemente vai fazer. Eu teria mantido o Bradley Beal nessa temporada. E aí na temporada que vem, aí eu tentaria trocar ou negociaria um buyout. E não iria comprometer 5 anos aí, né, o cap, com um jogador que poderia sair mais barato na temporada que vem. Porque o buyout na temporada que vem sairia mais barato do que o agora. Entendeu? Ou você poderia trocar ele. O Suns vai basicamente assumir um prejuízo sem ter nada em troca. A gente pode avaliar o movimento do Bucks como uma troca pelo Miles Turner, né? Tipo, ó, vai embora Lillard, mas a gente vai pegar o Miles Turner. O Suns não vai ter esse Miles Turner chegando. Então, sei lá, cara, eu não gosto desse movimento, mas
É o que aparentemente o Phoenix vai fazer. E eu vou te falar, mano. Quem assinar com Bradley Beal, eu até falei isso ontem, vai ser automaticamente um vencedor dessa off-season. Porque pegar o Bradley Beal com um contrato camarada, o que seria um contrato camarada? Cara, 20, 25 milhões. O Bradley Beal por 20, 25 milhões é um steal. É um steal. Porque eu reforço, mano. O Beal é bom jogador. E ele jogou bem temporada passada. Não caia na narrativa de que o Beal jogou mal temporada passada. Ele não jogou mal. Ele entregou quase 18 pontos de média, sendo terceira opção no ataque. Tendo que dividir a bola com Durant e Devin Booker num sistema totalmente bagunçado. Num time mais organizadinho, com ele sendo a segunda opção no ataque, cara, o Beal vem pra 20 pontos de média. Tranquilamente. Tranquilamente. E você pegar um jogador de 20 pontos de média por 20, 25 milhões é um steal. E vai ter muito time indo atrás do Bradley Beal, mano. Muito time. Hoje, as informações aí de Mark Stein, Jake Fisher, são de que Bucks, Heat e, se não me engano, eu vi o Spurs também sendo ligado ao Bradley Beal. E qualquer um desses três times que pegar o Bradley Beal vai ser um steal, mano. Pô, em Milwaukee seria absurdo, pô. Seria absurdo. Você teria ali um time com Beal, com Turner, com Giannis, com Bob Portis, com Taurean Prince, com Jericho Sims, com Gary Harris vindo do banco, né? Você tem ainda Taurean Prince, já falei Taurean Prince? Enfim. Kevin Porter ali também, o Ryan Hollins renovado. Pô, mano, você tem um time bom ali. Gary Trent Jr. Isso com um treinador bom pode dar caldo. Miami Heat. Cara, seu backcourt defensivo ficaria uma merda porque você teria Beal e Tyler Hero? Sim. Mas ofensivamente, cara, Beal, Hero e Adebayo, com ali Jaime Hacks evoluindo, com Kelly War, com Nikola Jovic, com Andrew Wiggins se ficar, Davion Mitchell ali também. Pô, mano, você tem um time, você tem uma rotação boa. Você tem uma rotação boa. E no Spurs, pô, Bradley Beal, Victor Wembanyama, Dylan Harper, Darren Fox, Stephen Castle, Keldon Johnson, Jeremy Sohan, Devin Vassell, pô. Então, assim, o Beal, ele é uma boa contratação, pelo valor certo. 20, 25 milhões, cara, é um puta valor pra você pegar o Bradley Beal. Vale super a pena. Vale super a pena. E vai ter muito time querendo. Vai ter muito time querendo, né? Então, é isso, cara. Inclusive, deixa eu até ver aqui que às vezes já até confirmou o buyout dele. Não, ainda não. Ainda não foi confirmado. Mas a qualquer momento vai ser confirmado. E, mano, eu acho que o Suns não é um movimento muito inteligente por parte do Suns, na minha opinião, cara. Sinceramente, não acho. Enfim, vamos ver aí o que vai rolar, mas a tendência é realmente rolar essa waving stretch aí com o menino Bradley Beal. Seguindo aqui, rapaziada, temos notícias sobre o futuro do professor, né? O professor Chris Paul deu uma entrevista nessa semana onde ele, né, confirmou
que esse deve ser o seu último ano na NBA. Né? Eu não consegui puxar aqui o trecho da entrevista, mas a entrevistadora pergunta pra ele, né, por quanto tempo ele acha que ainda vai jogar, e ele fala, cara, no máximo mais uma temporada. Então, esse realmente deve ser o último ano de Chris Paul na NBA. Ainda não sabemos, né, por onde ele vai jogar, né? Hoje, as maiores probabilidades são Bucks, Clippers e Phoenix. E vamos ver onde que ele vai jogar, mas o que já é certo é que vai ser o último ano dele na NBA, uma carreira gigante que vai terminar no fim dessa próxima temporada. Né? Realmente é muito louco, né? Ver o Chris Paul encerrando a sua carreira. Um dos melhores que eu já vi. Com certeza um dos grandes armadores da história da NBA. Um cara que influenciou demais, né, o jogo. Um dos caras mais inteligentes que eu já vi numa quadra de basquete. Eu falo, né, cara, uma das maiores alegrias que eu tive como torcedor foi ter esse cara jogando no meu time, né, mano? Né, o Chris Paul, ele teve uma passagem curta por Oklahoma, mas foi uma passagem muito marcante. Né? O que ele fez naquela temporada, a forma como ele ajudou no desenvolvimento ali do Shai, do Dort. O Shai mesmo fala, né, cara, que um dos grandes motivos dele ter se tornado o que se tornou hoje foi aquele período com o Chris Paul. Tanto que no jogo ali onde o Shai recebeu o MVP, o troféu, ele convidou o Chris Paul pra estar ali com ele, mano. Porque o Chris Paul foi um cara muito importante em Oklahoma. Então, ter visto esse cara jogar no meu time, mano, foi uma das maiores alegrias que eu tive como torcedor. Sempre fui fã do Chris Paul. E é muito louco ver ele encerrando a carreira, né, mano? Uma carreira gigante, só que com aquela lacuna, né? Que é a falta de um título. Então, o Chris Paul chegou perto de ser campeão ali em 21. Chegou nas finais com o Phoenix. Phoenix chegou a abrir 2-0 naquelas finais, né? Só que aí o Bucks foi lá, conseguiu a virada. Né? O Giannis jogando pra caralho. E antes disso ele já havia batido o final de conferência com o Houston. Se machucou, né? Naquela final de conferência contra o Golden State. Bateu o semi algumas vezes lá no Clippers. E pode ser que ele não consiga, né? Talvez ele tenha a chance esse próximo ano, né? Nunca se sabe. Talvez ele consiga chegar nas finais de novo, dependendo do time que ele tiver. Mas existe sim um mundo muito real onde o Chris Paul finaliza a carreira sem um título. E é foda, né, cara? Porque se tinha um jogador que merecia um título, era ele, né, mano? Ele merecia muito um título. Assim como o Allen Iverson mereceu, assim como o Steve Nash mereceu. Né? O Chris Paul, ele tá entre os maiores da história da liga sem um título, né? Talvez até o maior. Né? Jogador da história da NBA sem ter um título. E é foda, cara. Mas nunca se sabe, né? Quem sabe, nesse The Last Dance aí, a gente não vê o Chris Paul conseguindo um anel. Seria lindo, cara. Seria lindo. E vamos acompanhar, mano. Vamos acompanhar, vamos desfrutar desse último ano dele na NBA. E é isso, mano. Chris Paul realmente deve fazer a sua tour de despedida nesse próximo ano. Privilégio, mano. Um privilégio poder ter acompanhado a carreira desse monstro, mano. Puta privilégio. Enfim. Pra finalizar esse nosso bloco de notícias, falar sobre Jonas Valanciunas, né, cara? Porque tivemos aí nos últimos dias a informação de que o Valanciunas não ficaria no Denver Nuggets, né? O Denver trocou pelo Valanciunas, trocou o Dario Saric por ele, numa troca com o Sacramento. Só que aí, aparentemente, né, o Valanciunas tinha outros planos, né? O Valanciunas iria assinar
com o Panathinaikos, iria voltar para a Europa. E o Denver ficaria sem o seu pivô, né? Teria ali, né, uma mid-level ali para usar, de 14 milhões, mas ficaria sem o Valanciunas. Só que aí ontem o Charania falou que o Denver vai bater o pé e não vai perder o Valanciunas, né? Falado que o Denver informou o Valanciunas de que não pretende liberar ele para assinar com o Panathinaikos. E o Denver vai ficar com ele, porque se o Denver não aprovar o buyout, o Valanciunas não pode sair. Não pode sair, né? Então, Jonas Valanciunas ficará no Denver Nuggets. Ficará no Denver Nuggets, mano. A contragosto? Talvez. Mas ele vai ficar. E aí fica a pergunta, né, mano? Será que vale a pena manter um cara no time que não quer estar no time? Isso que eu me pergunto. O quão motivado o Valanciunas vai estar pra jogar no Denver? Porque ele não queria... É claro que ele não queria estar no Denver. Ele queria ir pro Panathinaikos. Então, será que vale mesmo a pena manter o Valanciunas? Será que não valeria mais a pena deixar ele ir, usar essa mid-level de 14 milhões e pegar alguém que quisesse estar no time? Pô, tem tipo o Chris Boucher no mercado. Chris Boucher não seria um reserva bom pro Jokic? Eu acho que seria. Precious Achiuwa é o melhor pivô do mundo? Não, mas é um cara ok. Né? Então, eu sinceramente não sei se é uma boa você manter um cara no time que não quer estar ali. Claro, Valanciunas pode se mostrar um puta profissional e, pô, beleza, tô aqui, eu vou jogar. Vou dar a vida. Mas pode ser que ele não queira, que ele não jogue com vontade. E aí, enfim, eu fico nessa, né, de pensar se realmente vale a pena, mas aparentemente o Denver não quer nem saber. E vai ficar com ele, vai bater o pé e Valanciunas deve ficar no Denver Nuggets, segundo o Shams Charania, tá bom? Então, sobre o mercado, é isso que temos, né, de informação. Vamos agora comentar rapidinho sobre os jogos de ontem da Summer League, né? Como eu disse, tivemos 2 jogos rolando ontem. Tivemos Lakers e Miami e tivemos Spurs contra o Golden State. Começando aqui com Lakers e Miami. Lakers venceu, né, pontuando os 2 jogos válidos pela California Classic, tá? Só pra pontuar. O Lakers venceu o Miami Heat por 103-83, um jogo bem tranquilo por parte do Lakers, né? Venceu sem muitas dificuldades. Lakers que teve o Bronny James estreando na Summer League. Ele não jogou no sábado, mas ontem fez a sua estreia. Jogou bem o Bronny. Jogou 10 minutos. Marcou 10 pontos, roubou uma bola, pegou 2 rebotes, matou 2 bolas de 3. Foi um bom jogo do Bronny. Conseguiu uma belíssima dunk ali numa transição, numa bola que ele roubou. Então gostei bastante do jogo do Bronny. Muito tranquilo em quadra, mostrando ali uma tranquilidade, uma maturidade bem legal. Né? Gostei, cara. Gostei muito mesmo do que eu vi do Bronny. O Cole Sweater foi o grande destaque do Lakers, né? Assim como foi no sábado. Meteu 20 pontos ontem, jogou muito. Cole Sweater, que eu carinhosamente apelidei de rei da Summer League, porque ele realmente é o rei da Summer League. O cara é bizarro. No contexto de Summer League, você bota ele pra jogar um jogo de NBA, não faz nada. Mas na Summer League o cara é Deus. E ontem jogou muito bem. DJ Stewart fez um bom jogo também, 14 pontos pra ele. Darius Bazley, lembra dele, torcedor do Thunder? Rapaz, Darius Bazley teve uma ótima apresentação, 16 pontos, 9 rebotes, 3 tocos. Jogou bem pra caramba o Darius Bazley. E aí, com esses caras aí jogando bem, o Jabari Rice também jogou bem, né? 13 pontos pra ele vindo do banco.
O Lakers venceu fácil o Miami Heat. O destaque negativo do Lakers foi de novo o Dalton Knecht, né? O Knecht que já fez um jogo horrível no sábado contra o Warriors. Ontem de novo jogou mal, jogou 21 minutos, marcou só 4 pontos, teve 4 turnovers, acertou 2 arremessos no jogo, nenhum de 3. Dalton Knecht decepcionando na Summer League, cara. Sinceramente, eu esperava mais dele. Claro que Summer League não é parâmetro pra nada e tal, não tem como julgar o que vai ser a temporada do cara com base na Summer League. Mas é meio decepcionante, né? Esperávamos ver um Dalton Knecht melhorzinho. Por parte do Heat, cara, assim, os únicos destaques legais mesmo pra mim foram o Kilauea, que meteu 12 pontos, e o Myron Gardner, que veio pra 14 pontos. Tirando os dois, cara, teve ninguém assim que me agradou nesse time do Heat, não, mano. O Yakuchonis teve mais um jogo muito ruim, mas muito ruim. Em 21 minutos não acertou nenhum arremesso, cometeu 5 turnovers. Jogo horroroso do Yakuchonis, que é uma das grandes decepções da Summer League até aqui. Não vem jogando bem. E pior, né? Tá jogando muito mal. Muito mal. Muito mal. Zero confiante. Se mostrando bem desconfortável em quadra. Sei lá, cara. O Yakuchonis tá meio esquisito. E, mano, mais ninguém, realmente. Tirando o Kilauea e o Myron Gardner, teve ninguém assim do time do Heat que eu olhei e falei, caramba, esse cara foi bem. Ninguém. O Eric Stevenson, que foi um destaque bem legal no primeiro jogo do Heat na Summer League, ontem foi muito mal, mano. 0 de 4 para 3 pontos, 2 turnovers. Então, o timinho do Heat ontem foi feio de ver, viu? Foi bem feio, né? Então, sobre esse jogo, é isso. Sobre Spurs e Warriors, cara, o jogo em si, pra quem viu, né? Eu não vi esse jogo, né? Eu não vi. Mas pra quem viu, cara, foi um jogo interessante, porque foi um jogo competitivo. Apesar de não ter tido nenhum jogador conhecidaço assim jogando, né? Porque Carter Bryant não jogou, Dylan Harper não jogou, Alex Turrey também não jogou. Então os 3 principais novatos aí dos times não jogaram. Mas mesmo sem esses caras aí, cara, os times entregaram um basquetezinho legal, né, cara? Foi um jogo pegado o tempo inteiro. Ao todo, se não me engano, foram 21 mudanças de liderança, né? E foi um jogo decidido no último lance, né? Porque o Warriors teve a chance da vitória ali na última bola. O Jaden Shackelford tentou ali a bola de 3, que daria a vitória para o time, mas a bola acabou, né, batendo ali no aro 2 vezes e saiu, né? Então, não teve game winner. O Spurs saiu com a vitória, né? O David Jones Garcia foi o grande destaque de San Antonio ontem, com 25 pontos, 4 bolas de 3, 3 roubos de bola, jogou bem o David Jones Garcia, que também fez uma estreia boa, né? O Omari Moore também fez um bom jogo, 3 bolas de 3 pro guard ali. O Jameer Nelson Jr. ontem não jogou bem. Ontem foi um jogo bem abaixo do Jameer Nelson Jr. Ele que fez uma estreia, na minha opinião, boa. Então, o Spurs conseguiu essa vitória por 90-88. Pelo lado do Warriors, o Isaiah Mobley, irmão do Evan Mobley, foi um dos grandes destaques, com 16 pontos. O AJ Cryer veio para 19 com 5 bolas de 3 convertidas. O Will Richards, né, que foi campeão do college com Flórida, meteu 16 pontos, mas a maioria vindo de lance livre. E é isso, cara. Né, foi um jogo bacaninha para quem viu. Eu assisti só o condensado, né, mas para quem viu o jogo, foi um jogo legalzinho. E San Antonio conseguiu aí a vitória, tá bom? Hoje teremos 2 jogos da Summer League de Salt Lake. Teremos Thunder e Filadélfia. Provavelmente teremos Topic contra Edcombe, se os dois jogarem. E depois teremos Memphis Grizzlies contra Utah Jazz, né? Ace Bailey novamente em quadra. E são 2 times que têm elencos bem bons para Summer League, né? Memphis tem Didi Jackson, Jalen Wells,
Cam Spencer, talvez o Cedric Coward jogue hoje, vamos ver. E o Jazz, pô, Ace Bailey, Filipowski, Isaiah Collier, Senza Balg, né? São 2 times bons, tá? São 2 times bons. Esse aqui deve ser o melhor jogo aí da rodada. E aí esses 2 jogos vão rolar e provavelmente eu vou fazer vídeo sobre esses jogos durante a madrugada, né? Vou fazer o meu famoso pós-jogo, né? Desses 2 jogos. Então fica ligado no canal pra não perder, tá bom? Então, é isso, viu, minha gente? É isso que temos pro programa de hoje. Agradeço a todos pela companhia nessa segunda-feira. Qualquer novidade do mercado, né? Principalmente sobre o Bradley Beal, né? Que é a novela que deve acabar hoje. Eu vou trazer aqui pra vocês, então ativa a notificação. E tamo junto, mano. Tamo junto, grande abraço. Beijo no coração de vocês. Ótima semana pra todos. E até a próxima. Tchau.